A doença de Alzheimer é uma doença degenerativa que afeta os neurônios, que são as células que compõem o tecido neuronal, o cérebro. Ela é uma doença cerebral. Ela começa alguns anos antes de aparecer os sintomas. Quando aparecem os sintomas, já existe algum tempo que a doença começou. Os sintomas primeiros são perda da memória recente e alteração comportamental. Esses são os dois primeiros sintomas. Com o passar dos anos, essa doença acaba acometendo outras funções neurológicas, como uma leitura correta, uma interpretação dos fatos corretamente, altera mais ainda o comportamento. Com o passar do tempo, vai alterar até outras funções, como a marcha, a deglutição, enfim. O controle dos esfíncteres, é necessário que ele use um fraldão. Os primeiros sintomas que a pessoa precisa ficar atenta é perda de memória recente e alteração do comportamento. A pessoa pergunta a mesma coisa várias vezes. Ela pergunta a mesma coisa várias vezes porque ela esqueceu que ela já perguntou, ela pergunta de novo. Ela fica mais irritada, menos tolerante, mais briguenta. Alguns pacientes têm um comportamento oposto, ficam mais apáticos, mais retraídos. Então, qualquer alteração comportamental associada a uma deficiência da memória recente, às vezes repetitividade do mesmo assunto, é uma pista de que esse indivíduo pode estar desenvolvendo doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer é uma doença que basicamente surge a partir dos 65 anos. E à medida que se envelhece, a probabilidade de ter Alzheimer aumenta. Existe Alzheimer abaixo dos 65 anos, mas são casos raros. Pacientes deprimidos, eles parecem ter uma chance maior de vir a desenvolver essa doença de Alzheimer. Os pacientes deprimidos tratados diminuem a chance de ter a doença de Alzheimer. Alguns pacientes com Alzheimer apresentam o quadro inicial com alteração comportamental. Uma dessas alterações comportamentais é a depressão do idoso. Às vezes você está tratando um paciente idoso como deprimido, algum tempo depois ele abre o quadro de Alzheimer. Na verdade, já devia ser um quadro de Alzheimer que não tinha aparecido plenamente os sintomas. Apareceu só uma depressão e ao longo dos anos apareceram os outros sintomas e você consegue perceber que não era apenas uma depressão e sim uma doença de Alzheimer. A família vai ter que aprender a viver com este indivíduo. O aprender a viver é aprender a se comportar adequadamente perante este indivíduo. Esse indivíduo já tem uma alteração comportamental, não adianta a família bater de frente com este indivíduo. A família precisa criar habilidades de tratá-lo bem, de aprender a contornar as situações de conflito, sem bater de frente. Não adianta eu pegar um sujeito que está com Alzheimer, que acabou de almoçar, e ele chega e fala para você, olha, eu não almocei. Não adianta falar para ele, olha, você já almoçou, não adianta ficar brigando com ele. Eu preciso contornar a situação. Ah, você não almoçou? Tá bom, daqui a pouco nós vamos almoçar. Contorna a situação, muda o assunto, daqui a pouco ele esquece disso. A família precisa criar as habilidades adequadas para não entrar em conflito, senão o paciente sofre, a família sofre. Não existe tratamento preventivo para a doença de Alzheimer. Um remédio que eu vá tomar que previne a doença. Existem comportamentos que previnem a doença. Exercício físico, convivência social, atividade intelectual. Então, isso existe. Cuidar da sua própria saúde de forma geral. Não tem um remédio que evita o aparecimento da doença. Não tem um remédio que retarde o aparecimento da doença. A doença aparecendo, ela vai ter a sua evolução de forma inexorável. A doença de Alzheimer, ela é uma doença progressiva. Nada interrompe essa doença.
ela aos poucos vai degenerando o cérebro e o cérebro vai diminuindo de tamanho e perdendo as suas funções. Como consequência da perda de funções, você pode ter a dificuldade para engolir. Essa dificuldade para engolir pode facilitar as pneumonias aspirativas, que normalmente é a principal causa de falecimento do indivíduo com Alzheimer. Ele pode também perder muita habilidade de andar. Então, com a perda de habilidade de andar, ele pode cair, fraturar bacia, fêmur, e esse evento ser um evento que leve ele ao falecimento. Enfim, várias situações a doença de Alzheimer pode levar ao falecimento. Como a doença de Alzheimer afeta pessoas idosas, normalmente ela é a última doença da vida dele.